Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Se vocês procurarem na internet, vocês encontrarão, existe uma lista dos 100 livros que todo mundo deveria ler na face da terra. 100 livros. Um deles é chamado O Profeta de Gibran Khalil Gibran. Um deles. Nessa obra magnífica, um dos 100 livros mais importantes da face da terra, conta a história do profeta que, por ser considerado reacionário, ele vai ser preso e a hora que ele está sendo levado para um navio para ser encaminhado para a prisão, eis que as pessoas da ilha começam a lhe fazer perguntas para tirar o último ensinamento dele. Que quando nós nos encontramos com um sábio, com uma pessoa de conhecimento, nós queremos todas as oportunidades para tirarmos conhecimentos. E Almitra, que era uma aprendiz do profeta, lhe pergunta: fale-nos sobre os filhos. E ele responde: os vossos filhos não são os vossos filhos, são os filhos e as filhas da vida que anseia por si mesmo. Eles vêm através de vós, mas não de vós. Embora estejam convosco, não vos pertencem. Podeis dar-lhes o vosso amor, mas não os vossos pensamentos, pois eles têm os próprios pensamentos. Podeis abrigar os seus corpos, mas não as suas almas, pois as suas almas vivem na casa do amanhã, onde não podereis acompanhar, nem mesmo em sonhos. Podereis tentar ser como eles, mas não tenteis torná-los como vós, pois a vida não anda para trás, nem se detém no ontem. Vós sois os arcos, de onde os vossos filhos, quais flechas vivas serão lançados. O arqueiro vê o sinal no caminho do infinito, e faz com que suas flechas partam rápidas e cheguem longe. Sede a inflexão da alegria na mão do arqueiro, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama o arco que se mantém estável. Essa poesia de Gibran, que ele colocou na boca do profeta, está em total consonância com o Espiritismo e em total consonância com a pedagogia moderna. Porque, em realidade, os nossos filhos, eles não são nossos filhos. Os nossos filhos são espíritos, nossos irmãos antes. E são filhos de Deus, assim como nós também somos. Nesta encarnação, nós somos seus pais, seus cuidadores. Numa anterior, numa próxima, talvez tenha sido invertida essa posição, e com muita justeza e certeza. Então, nós estamos momentaneamente nessa situação de co-criadores em plano menor. E aqueles que vêm através de nós, mas não de nós, como ele asseverou, eles vêm com o objetivo de se aperfeiçoarem, tendo a nossa colaboração para esse aperfeiçoamento. No entanto, muitas vezes são eles que nos auxiliam no nosso progresso, na reparação de nossas faltas, no nosso crescimento. Porque eles não são nossos filhos, eles estão nossos filhos. O arqueiro, que ele diz aqui na poesia, é Deus. O arco somos nós, pais, mães e cuidadores. As flechas são os filhos. Por isso que ele diz: sede a inflexão da alegria na mão do arqueiro. Pois assim como ele ama a flecha que voa, o filho, ele ama o arco que deveria. Está escrito no texto que se mantém estável. Deveria, mas nem sempre se mantém estável. Porque a mater-paternidade, segundo os Espíritos colocarem no Livro dos Espíritos, é uma missão. É uma missão, e eu vou reproduzir. Questão 208 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: o espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Exerce muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem,
O espírito dos pais tem a missão, escutem bem, missão, de desenvolver os dos filhos pela educação. Isso para eles é uma tarefa. Obrigado. Missão, mater-paternidade. Nós vemos, e eu vou falar como um pedagogo, como um professor e como espírita, que os nossos filhos estão abandonados. Estão sendo deixados ao léu. A progressão, a ligação, ela é muito grande. Muitos de nós não têm a noção quão grandiosa é a tarefa de ser pai ou ser mãe. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nos chama de co-criadores em plano menor com Deus. Gente, isso é um título que só esse título já bastaria para a gente fazer bem a nossa parte, que não está sendo bem feito. Está sendo muito mal feito na sociedade moderna. Porque Deus tem os co-criadores dele em plano maior, os cooperadores. Para quê? Para construírem galáxias, planetas, constelações, mundos diversos. Nós somos cooperadores de Deus na construção dos seres humanos, dos filhos. Nós auxiliamos na construção do corpo e Deus dá o espírito. É assim que funciona. Essa é a cocriação. E depois Deus ainda os deixa à nossa guarda para que nós o auxiliemos através da educação, através do amor, através da postura bem definida. Porque o que acontece? O espírito se liga ao corpo do nosso filho quando há fecundação. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, nesse momento o processo da fecundação, se ele acontece, o espírito lança seu cordão fluídico naquele que vai ser o zigoto, que zigoto vai se transformar no feto na criança, através do desenvolvimento dos folhetos blastodérmicos, que são as camadas de pele, e que formam também os órgãos da criança, por isso que precisa de 9 meses de gestação, mais ou menos, não é? Mas o espírito já se liga quando ocorre a fecundação. Quando esse fato acontece, já é momento dos pais agirem. Já é momento dos pais agirem. Porque o espírito se liga aos pais para quê? Para ele se adaptar àquele casal, que geralmente é alguém simpático, é alguém de conhecimento anterior, que a espiritualidade escolhe para que possa auxiliar no progresso. Mas isso não quer dizer que ele só é simpático, que ele é simpático, muitas vezes também, e na maioria das vezes nós reencarnamos entre pais que nós somos antipáticos. Aí vem a simpatia e a antipatia terrena. Quando nós concorremos para o suicídio de alguém, para a morte de alguém, para a derrocada de alguém, Deus nos chama para receber aquele filho no nosso seio, para nós auxiliamos na derrocada, nós vamos reparar auxiliando no crescimento, no progresso e na reparação. Daí muitos nascimentos complexos, cheios de dificuldades, com muitos problemas, por causa da antipatia fluídica. Quando existe uma simpatia fluídica e o histórico não é tão ruim atrás, o nascimento, a gestação é mais fácil, é mais tranquila. O processo é mais tranquilo. Por isso que, você sendo espírita, você pode observar desde o ventre o espírito que está para reencarnar. Está em o Evangelho segundo o Espiritismo que muitas vezes aquele filho problema perguntará aos pais: qual de nós errou? Talvez os dois, os pais e o filho. Talvez um, talvez outro. Isso não importa. Alguém errou. E isso precisa ser corrigido. Isso precisa ser reparado.
A mãe tem um papel crucial, muito mais do que do pai. Porque quando o espírito lança o seu cordão fluídico e se liga ao corpo que será dele, o seu envoltório físico durante a vilegiatura carnal, ou a reencarnação, ele passa a influenciar o corpo e auxiliar no seu desenvolvimento, transferindo para ele os seus caracteres básicos. Um espírito superior transfere 75% dos seus caracteres para o corpo em formação, ao passo que os pais concorrem com 25%. E o espírito inferior concorre com 25%, com os pais concorrem com 75%. Aí diferenças e semelhanças genéticas entre um e outro. Mas a mãe, colocando de uma forma assim muito interessante, ela passa a se tornar médium do filho, como se fosse uma médium num trabalho mediúnico, sendo influenciado pelo espírito comunicante. Porque todas as vontades, todo o psiquismo do espírito que irá encarnar como seu filho, vai influenciá-la, em todos os aspectos. Vai mudar o seu estágio emocional, seus anseios, seus desejos. Por isso que as mulheres ficam diferentes durante a gestação. Por isso que tem vontade de comer coisa diferente. Por isso que muda o sentimento em relação ao marido, em relação ao outro filho, em relação àquele que vai nascer. Da mesma forma que ele também é influenciado pela vontade da mãe. É o período mais longo que uma médium tem a manifestação mediúnica na face da Terra. De 7 a 9 meses. Agora imaginemos, se o espírito que está para reencarnar ama a mãe e odeia o pai. Naquele momento da gestação, a mãe vai se apegar àquela gravidez de forma profunda, mas ela vai começar a ter um certo quê com o marido, até que ela pode até desenvolver um ódio, um asco por ele. Isso acontece que muitos casais começam a dormir em cama separada e até separam durante a gestação. Muitas vezes odeia a mãe e ama o pai. Então a mãe, ela não vai estar muito feliz com a gestação. Ela não vai querer muito, ela não vai fazer muito esforço. Mas o pai vai se esforçar e não, porque tem que nascer. E aquele esforço, aquele carinho. Muitas vezes o espírito odeia os dois. E aí os dois vão ter dificuldade em receber aquele espírito. Mas vão perguntar, e como faz? Foi combinado antes. O espírito dos pais é chamado do mundo espiritual para depois de algum tempo eles aceitarem essa incumbência. Muitas vezes os dois, o espírito ama os dois. E é aquela gestação maravilhosa. Como corrigir tudo isso? Primeiro lugar, o espiritismo dá fórmula. Se você nota que mudou seu sentimento durante a gestação, se você está tudo bem, mãe, mas com o esposo você está começando a ter alguma diferença, é momento do pai ser pai e da mãe ser mãe. Porque tem gente que acha que precisa nascer, não é? E desenvolver o intelecto da criança para você ensinar. Não é verdade. O espírito, até o 6º mês de gestação, tem consciência de tudo que o pai e a mãe faz, de tudo que ele pensa, de tudo que ele deseja. Sabe se ele está sendo preterido, se ele está sendo odiado, se querem abortá-lo, sabem se o amam, se estão fazendo de tudo por ele e querem que ele nasça, tudo, até o 6º mês de gestação. No 6º mês, o espírito, ele entra num processo de entorpecimento, de sono, de hibernação, o seu perispírito, que é o corpo espiritual restringido ao tamanho de um bebê, ele só vai acordar ao nascer esquecido de tudo, para ser moldado até a adolescência pelos pais. Que nesse período ele está influenciável pelos pais. O pai e a mãe, sendo bons pais, se ele repara que o problema é com ele, com a mãe está tudo bem, mas ficou a barra pesada para o lado do pai, é hora dele chegar junto da barriga da mãe e falar: filho do coração, saiba que eu te amo,
saiba que eu farei tudo por você. E a mãe fala, olha filhinho, olha como seu pai te ama, veja, ele colocou papel de parede, ele pintou o seu quarto, olha o berço que ele comprou, olha as roupinhas. Então você vai como numa sessão mediúnica doutrinando o espírito, fazendo uma sessão de terapia. Aquele espírito endividado, como nós também somos cuidadores, ao nascer, você tem 9 meses para fazer isso, 8, 7, é bastante tempo. Ao nascer, fazendo isso bem feito, se foi bem feito, não terá mais essas diferenças. Então, o problema do passado resolveu durante a gestação. As animosidades. Aí, os pais só vão ter o trabalho de concorrer ao progresso do espírito, mas de uma forma calma e tranquila. Então, o processo de educação vem do ventre. É desde o ventre que acontece. Nós temos uma glândula no meio do cérebro chamada glândula pineal, ou epífise. Livro Missionários da Luz de André Luiz, 3º capítulo. Até André Luiz mal se conhecia sobre a glândula pineal, achava que ela era um freio às manifestações sexuais das crianças e que depois, aos 14 anos, ela perdia em força, cristalizava e daí as crianças passavam a desenvolver a parte sexual, a libido, e funcionava. Tinham cerca de 80 artigos na comunidade científica, acadêmica, a respeito dessa glândula. Após as elucidações de Alexandre no livro de André Luiz, hoje nós temos cerca de, acho que, 40, 50 mil artigos sobre a glândula pineal, e mudou-se a informação, porque o espiritismo é uma loucura, né? Mas o espírito Alexandre diz que não, que a glândula pineal trabalha vagarosamente até os 14 anos. E quando dá 14 anos, ela então começa a funcionar com força. Aquela cristalização, formam-se cristais de apatita dentro da glândula, que depois no futuro funcionarão como antena de celular para comunicação mediúnica, para decodificação da comunicação dos espíritos no fenômeno mediúnico. E nesse momento, de fato, ele faz uma retrospectiva das suas experiências sexuais e o espírito passa a ser ele mesmo. Por isso que aquela criança que muitas vezes nós temos em casa, aquele demônio que você solta o foguete, ele solta e sai correndo e pega o foguete, ele se transforma no aborrecente. Porque nós não sabemos quem veio na reencarnação. Nós não sabemos do seu desenvolvimento, mas nós sabemos o que nós podemos fazer nesse trabalho. Por isso que 14 anos é bastante tempo para você trabalhar a criança em desenvolvimento. Nós podemos saber quais são as tendências que aquele espírito traz desde o berço, positivas e negativas, boas ou más. Uns podem ter a tendência do furto, outro do roubo, outro ser violento, outro ser sistemático, outro ser depressivo. Você já vê desde o berço. Aí é o momento dos pais entenderem que o trabalho deva ser realizado e que aquela pedra bruta deva ser burilada para se transformar numa pedra preciosa. Responsabilidade dos pais, da educação e do amor. E nós, como pais, como espíritas, podemos evitar com esse pensamento separações, crises, brigas, abandonos, que os filhos se desenvolvam sem atenção e depois nós mesmos seremos punidos com a ingratidão deles, com eles indo parar num hospício, num hospital, numa prisão, porque é o nosso trabalho que vai definir, é a nossa tarefa. O problema é que nós saímos de uma sociedade do passado patriarcal. Essa sociedade patriarcal teve início na época da Roma Antiga, quando nasceu a palavra família, que vem do latim famulus, que quer dizer escravo doméstico, porque o patriarca é o dono da família. Eu não estou brincando, não estou usando uma figura de linguagem. Ele era o dono da família. A esposa e os filhos eram escravos do homem. Era ele que decidia tudo o que ia acontecer.
Até hoje, e não é só no Oriente, em muitos lugares aqui o homem ainda é o patriarca e determina tudo. A mulher e os filhos são submetidos a uma educação retrógrada, a uma educação ditatorial, a uma educação subjugadora. Mas tinham coisas boas? Tinham coisas ótimas. O respeito. Os pais, na sociedade patriarcal, não exigiam amor, mas exigiam respeito. Exigiam que os filhos trabalhassem. Exigiam que eles estudassem menos, porque a maioria da população era analfabeta e precisava trabalhar para sobreviver. Hoje, as crianças não sabem a dificuldade que os nossos pais passaram no passado, a fome que passaram. Não se tinha casa para todo mundo, não se tinha comida para todo mundo, você tinha que plantar, ou você tinha que cultivar, ou você tinha que cuidar de animais para você ter alimentação. Uma sociedade agrícola que depois modernizou-se. No entanto, o pai sempre foi ausente na família, sempre foi apenas o provedor. E a mãe, que era responsável pela educação, pelo asseio, pela alimentação, pela vestimenta. No entanto, no século XVIII, com a Revolução Industrial, a mulher vai para o mercado de trabalho. Os filhos que não tinham pai ficaram sem a mãe, que alguém tinha que cuidar. E na Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam 15, 16 horas por dia. 129 mulheres, no século XIX, que trabalhavam numa indústria têxtil, na ilha de Manhattan, foram exigir que diminuísse a carga horária de 16 para 12. Para 12. Faz 8, hoje reclama. Queria diminuir de 16 para 12. E melhorasse o salário, porque a mulher não ganhava igual ao homem, como não ganha até hoje. E vocês, mulheres, tem que se politizar mais, porque foi um projeto de lei para igualar o salário de mulheres e homens, e um monte das pessoas que vocês votaram contra, para não subir o salário das mulheres, para não ser igual. E entre esses tem deputados mulheres, porque é um absurdo. E eu estou falando isso do século XVIII, século XIX, nós estamos no século XXI. A gente precisa ver quem que a gente coloca como representante nosso. Mas o que aconteceu com essas 129 mulheres? Elas foram exigir o espaço delas. O que fizeram os patrões? Vocês vão fazer manifestação? Acorrentaram a empresa e botaram fogo. Mataram as 129 mulheres. Alguns anos depois, Clara Zetkin, do Partido Comunista Alemão, ela decidiu comemorar o Dia Internacional da Mulher em homenagem a 129 mulheres mortas na indústria têxtil em Manhattan. As mulheres sempre passaram por muita dificuldade. Até que nos anos 60 é muito interessante, que a família estava se desfazendo e as mulheres estavam tentando buscar o seu espaço, para não ser a escrava doméstica. Num desfile de modas, as mulheres tinham que usar a saia 2 palmos abaixo do joelho. No desfile, a modelo falou: vou fazer diferente, vou revolucionar. Cortou a saia 2 palmos acima do joelho e desfilou, nascia mini saia. Para quê? Atitudes pequenas para conseguir o seu espaço. Conseguir o sufrágio universal, que é votar. Conseguir os direitos que os homens têm. Conseguirem se estabelecer. E o que é pior de tudo, que até hoje tem muitos homens que acham que devem ser apenas provedores do lar, que não devem concorrer para a educação dos filhos, deixando isso para as mulheres. Outro dia, na sala de aula, eu escutei uma criança falando, uma reclamando que os pais não a escutavam. O pai e a mãe trabalhavam, e o pouco tempo que estavam juntos, a filha ia conversar e eles não... não, agora não, estou cansada. Agora não, estou fazendo comida, nunca tem tempo. E ela reclamando, porque ela estava sofrendo com aquilo. O outro menino no fundo falou: viu, mas o pai e a mãe já traz comida para casa, já dá roupa, quer que também escute o problema? Eu virei para ele e falei: tem que escutar o problema primeiramente, porque ele deve ter escutado o pai dele falar aquilo. Machista, provedor, eu já dou comida, já dou dinheiro, o que você quer mais? Amor, valores, estrutura familiar. Nós saímos de um modelo retrógrado, patriarcal,
para um modelo frouxo, para um modelo em que os pais querem ser amigos dos seus filhos. Pode ser, pode, mas tem que lembrar que é pai. Aquele que está no navio precisa de um capitão. Senão quem vai comandar? O navio vai deixar ele afundar? Muitos pais ausentes substituem a sua ausência com presentes. Transformam filhos em gananciosos, mimados, exigentes, reizinhos domésticos, que a psicologia chama de síndrome do imperador, que eles querem mandar nos pais, porque os pais permitem, porque educar é mais difícil. Permitir, ser permissivo é mais fácil. Fica aí no celular. Desde os primeiros anos de vida, o pai e a mãe dão o celular na mão da criança, para distrair, para ela não chorar, não sabe que está desenvolvendo um transtorno na criança. Uma excitação acelerada, que Augusto Cury chamou de SPA, porque essa intoxicação digital, por causa de uma hiperestimulação, vai mexer com o psíquico da criança, e vai se transformar na chamada SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. A criança, ela não vai sossegar, aí vão achar que ela é hiperativa, não, ela tem SPA, por culpa dos pais. Primeiro é a tela iluminada, depois é o celular, depois é o tablet, depois é o computador. Aí o pai quer falar para o filho parar, mas não sai da televisão, não sai da tela, ou então todos estão no celular, cada um no seu cômodo, e ninguém conversa com ninguém. Falta amor, falta respeito, falta transmitir estrutura básica para aquele espírito que foi colocado à nossa guarda, para nós educarmos, para nós levarmos adiante. E quando nós não desenvolvemos a estrutura moral no nosso filho, existe uma parte que chama córtex órbito-frontal no nosso cérebro, fica aqui, que é a sede dos limites emocionais e a sede dos limites a respeito de valores. Ou seja, não é lógico que isso não está no cérebro, é do espírito, mas o cérebro é uma máquina do espírito. Se ele não estiver funcionando bem, o espírito não consegue manejar. Não é coisa pegar um carro que o volante não está funcionando, que o freio não está funcionando, que a suspensão não está funcionando, é a mesma coisa. Esse córtex órbito-frontal, quando você não estabelece limite para os seus filhos, ele vai perdendo a sua ação e vai se transformando num órgão morto na criança, causando um aleijamento emocional na criança. Ela não sabe mais receber ordens, ela não sabe mais ter disciplina, ela não sabe mais ser educada. Física e espiritualmente, é só isso que a gente faz para os nossos filhos. Porque os defeitos dos filhos são filhos defeitos dos pais, na maioria das vezes. Tem uma história que exemplifica muito bem isso. O Rossandro Klingen que conta que ele estava lá em Campina Grande, passando as férias na praia. De repente o pai pegou assim e falou para o Rossandro: Rossandro, vamos pegar os meus filhos que eles estão vindo da Disney. Eles eram de classe média alta. Eles estão vindo da Disney. Ele falou: e você acha que eu vou sair aqui de Campina Grande para ir para Recife, pegar um trânsito num calor desse, para pegar aqueles adolescentes mimados que estão chegando, porque ele sabia a educação que o pai estava dando para os filhos, aqueles entojos daquelas crianças? Não, vamos, que eles vão estar tão gratos, que vai ser uma beleza. Ele falou: eu vou para fazer terapia, porque se ele acha que adolescente de classe média alta vai ser agradecido por alguma coisa, ele está ficando louco, sabendo da educação que ele dava para os filhos. E foram para aquela viagem longa. Quando eles estavam lá ansiosos, esperando as três crianças, né, os três aborrecentes chegando, todos eles com Mickey, com mala, tudo com chapéu, vindo com aquela cara de entojo, vindo. Aí o pai todo fez: e aí, foram lá no castelo, foram no Mickey, foram não sei o quê. Normal, pai, normal, sabe como é? Normal. Aquele jeito bem adolescente de falar. Já deu uma murchada o pai. O pai tinha dado $5.000 para cada um, para comprar as coisas.
Aí o pai perguntou, trouxeram alguma coisa para mim? Um olhou para o outro e falou, era para trazer? Aí ele falou, é que é meu aniversário hoje. Ficou um clima, gente, que o Rossandro diz que ele ficou com vergonha da vergonha alheia. Se ele tivesse um buraco, ele enfiava a cabeça. O pai enfiava a cabeça. Ficou uma desgraça. Foi um clima de enterro até o carro. Quando entraram no carro, ninguém falava nada. De repente, um dos meninos falou, e aí, pai, reformou a cobertura? Estou reformando. E aí, marcou a praia pra gente? Tinha saído da Disney e ia pra praia. Ó. E o pai falou, sim, marquei em Cabo Branco. E eles queriam em Cambuinha, que é onde ficavam os jovens. Cabo Branco ficavam os velhos, né, amigo do pai. Aí eles falaram assim, olha só que eles falaram, o senhor é um ingrato mesmo, não tem consideração pela gente, a gente cansado dessa viagem que a gente fez de volta da Disney, e o senhor manda a gente para uma praia cheia de velho, amigo seu, o senhor é demais, olha que pai ruim, hein? Aí ele começou a falar, porque eu vim do sertão, porque eu não tinha dinheiro, e começou a falar, um dos jovens falou, começou a saga do sertanejo sofrido. Aí ele terminou e falou assim, Rossandro, se fosse o seu pai, ele falou assim, Rossandro, se fosse com você, o que você faria? O Rossandro devolveu a pergunta falando, se fosse com o seu pai que você tivesse essa atitude, o que ele faria? Ele falou assim, eu já teria perdido o queixo. Aí o Rossandro perguntou, e você odiava seu pai? Ele falou, não, o amava profundamente. Aí o Rossandro falou, sabe por quê? Porque ele era seu pai. Ele não era um moleque, um coleguinha como você é dos seus filhos. Aí ele ficou bravo. Deu um tapa no painel. Pô, também agora não tem Caboinha, não tem Cabo Branco, não tem nada. Nós vamos tudo para casa, não tem mais praia. O quê, pai? Você cala a boca. E as malas estão todas retidas porque o dinheiro é meu, as malas são minhas. E ele, uhul, aqui no canto. Porque ele chama isso de reintegração de posse afetiva. Porque Deus lhe deu uma posição de educação. E ele perdeu por fraqueza, por preguiça, por passividade. E ele estava reintegrando a posse que Deus lhe deu. Foi Deus que nos dá. Porque quando os filhos partirem, aliás, quando nós partirmos, Deus não perguntará, que fizeste de teu filho? Deus perguntará, que fizeste dos meus filhos que eu deixei à sua guarda? Porque os filhos são de Deus. Nós temos que colocar uma estrutura de virtudes no coração dos nossos filhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, não mata ninguém. Por favor, muito obrigado. Outra coisa, se nós somos obrigados a dar vestimento, alimento, educação, que não religião, falar de Jesus, dar estrutura emocional para os nossos filhos, dar um consolo no momento de dificuldade de perda, porque nós educamos nossos filhos para o sucesso e não para o fracasso. Nós precisamos educar os nossos filhos porque eles terão fracassos na vida, mas isso não quer dizer que a vida será um fracasso. Serão etapas, porque não se ganha tudo, não se consegue tudo. Diz que um jovem chegou na empresa, mimado, estudou na melhor universidade e tal, e tinha tudo, chegou na empresa fazer entrevista, o patrão falou, o que você quer para o cargo? O que eu quero? 10 mil por mês, um carro, e passagem para mim, combustível para eu encher o tanque do carro. Ele falou, vou fazer mais. O quê? Vou te dar 20 mil de pagamento, um carro melhor do que você me pediu e uma casa para você morar. O jovem falou, você está brincando? Ele falou, foi você que começou. Que eles saem achando que está tudo ganho, porque não aprenderam a ter frustrações. Nós temos que ensinar nossos filhos a ter frustrações, mas temos que ensinar que temos Jesus, que nós podemos vencer tudo, porque Deus que estava conosco ontem, está hoje e estará amanhã. E se nossos filhos falharem, a culpa é nossa. Nós sofreremos, ou com uma desencarnação,
ou com uma ida ao presídio, ou com uma ida no sanatório, ou porque enlouqueceram, ou porque se perderam na drogadição. Porque, além da educação e do amor, tem que imperar o respeito. Você tem que lembrar os seus filhos que você é o pai, que a mãe é a mãe, e que ele é o filho. Mas lembrar isso com amor, com carinho, e com firmeza quando necessário. Saber dizer o não, mas saber dizer o sim também. Fazendo o espírito do nosso filho se tornar um homem digno, decente, justo, que você se orgulhe dele, ele se orgulhe de você. Porque muitas vezes o espírito é bom e nós estragamos. Uma vez fui fazer um seminário na União Espírita de Piracicaba, uma mãe levou uma criança, que geralmente não se leva a criança no centro espírita, porque as crianças não aguentam ficar muito tempo em palestra. A não ser que você tenha o equilíbrio de saber, chorou, você dá uma saidinha, deu um problema, você dá uma saidinha, calma, volta, tal, porque precisa de concentração. Aquela criança, meu Deus do céu, ela passou por debaixo de todas as cadeiras, ela passou atrás de mim, ela passou na minha frente, ela fez de tudo que vocês possam imaginar. Eu não sei como eu consegui me concentrar para terminar a palestra, é que a gente já está acostumado, né? A gente engole mosquito, entra no olho, entra no ouvido, entra no nariz, e toca celular, e o pessoal conversa, e o pessoal dorme. É normal acontecer isso em palestra. Então eu aguentei até o final. Cheguei a estar exaurido, sentei. Um menino junto com a mãe, e a mãe falava assim, para filho. Não falava, né? Ela gemia. Aí eu sentei assim, cansado, o moleque olhou para mim, veio na minha direção, eu falei, agora ele vai me morder, vai me dar um tapa, vai fazer alguma coisa. E fiquei assustado. Ele veio e me deu um beijo na mão. Nossa, me desmanchou. Eu falei, a culpa é da mãe. O espírito é bom. É ótimo. É ótimo, gente. Mas me desmanchou, eu saí transformado daquela palestra. Está em nossas mãos. Nós pensamos assim, eu quero um mundo melhor para os nossos filhos. Não, nós temos que pensar que nós queremos um filho melhor para o nosso mundo, senão ele não vai ser melhor. Que filho estamos entregando para o mundo? Esses entojos que a gente deixa por aí, são bons. É a geração da era de Aquários, da transição planetária. São eles que vão mudar o mundo, não somos nós. Nós contaminamos. E temos a obrigação de descontaminar. Mas eles vão transformar o mundo. Está em nossas mãos essa transformação. Que como espíritas, consigamos entender que eles são espíritos, que são médiuns, que têm influências, que têm sentimentos, que têm amores, que têm ódios, mas tudo se corrige com uma boa dose de amor, de educação e de respeito. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe.